Boa noite a todos, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Tem algum recado, Meire? As doações de sempre que a gente precisa, né? Cobertor, essa semana uma pessoa pediu e nós não tínhamos. Cobertor? Tá. Então, só baixar um pouquinho. Então, como a Meire falou, né, nós estamos aí continuando com as campanhas Alta de Souza para arrecadar alimentação, mantimentos, roupas também de inverno, cobertores, quem puder auxiliar, ajudar, né, vai ajudar muito a casa e as pessoas que procuram a nossa assistência social, tá bom? Então eu vou convidar vocês a fecharem os olhos, elevarem seus pensamentos a Deus, visualizando a figura do Cristo, dos trabalhadores que estão aqui na nossa casa, que irão hoje nos ajudar, como toda semana assim fazem, equilibrando as nossas energias, nossos pensamentos, nossas emoções. Agradecemos, Senhor, a oportunidade de estarmos reunidos aqui hoje, à procura do Teu amparo, da Tua ajuda e do Teu auxílio nas nossas necessidades físicas, emocionais e morais. Que possamos, durante esse período, receber da espiritualidade maior o amparo, o auxílio e as intuições que sejam necessárias para o nosso desenvolvimento, aprendizado e soluções de alguns problemas. Que o amor do Cristo esteja sempre em nossos corações, nos nossos pensamentos e atitudes. Que assim seja. Hoje nós vamos falar novamente sobre fé. A fé humana, a fé divina e a fé raciocinada. Vocês tinham noção que existissem 3 tipos de fé? Vocês já tinham parado para refletir sobre isso? Qual fé? Fé humana, fé divina e a fé raciocinada. O que é a fé humana? A fé humana é aquela que nós temos quando procuramos nas nossas realizações materiais. Quero arrumar um emprego, acredito que tenho fé que eu vou arrumar aquele emprego, que as coisas vão acontecer, que aquele negócio vai dar certo, que aquele casamento vai seguir em frente. São desejos materiais, humanos, que fazem parte da nossa vida do dia a dia. Não tem uma ligação exatamente divina, espiritual. É material. Comprar um carro novo, que o carro não quebre, né? Que as coisas deem certo. Então, no dia a dia nós temos essa fé humana. Acreditar, né, que as coisas vão dar certo, mesmo quando aparentemente não está dando. Por exemplo, eu vou fazer um curso muito caro, uma faculdade de medicina, por exemplo. É muito caro uma boa faculdade de medicina. Mas você não tem dinheiro para pagar. Não, eu acredito que as coisas vão dar certo e eu vou conseguir pagar isso. É uma fé humana. O que é uma fé divina? É quando é algo que não depende de você, não depende do seu esforço, não depende da tua vontade, nem do teu desejo, mas depende de algo superior. Por exemplo, que uma pessoa com um problema de saúde seja resolvido, que uma dificuldade emocional seja solucionada. Quando a gente fala assim, Deus vai me ajudar, eu vou superar isso. Então, quando você deposita a sua fé, a sua crença em algo superior, em algo divino. E o que é a fé raciocinada? É quando eu aprendo a como usar essa fé de uma forma mais racional. Como assim de forma mais racional? Porque a fé não é acreditar.
Acreditar é uma coisa, fé é outra. Fé é um sentimento que nós temos que, apesar das situações aparentemente não serem as mais corretas, né? As mais fáceis, algo dentro de você, algo que te inspira, te faz levar, né? Que aquilo vai dar certo. Hoje, por exemplo, as coisas que estão acontecendo, a gente consegue acreditar nas coisas? Que tudo vai dar certo, que as coisas vão melhorar. As situações externas vão mexendo com o quê? Com a nossa crença. A fé já é diferente. A fé, mesmo vendo que tudo está acontecendo, da forma que está acontecendo, algo dentro de mim diz assim: é só um momento, é só uma fase, as coisas vão acontecer. Só que quando a gente entra muito nessa crença humana, nessa fé humana, a gente coloca a nossa fé, a nossa crença, vamos dizer assim, na situação material, nas coisas que estão acontecendo no dia a dia. Eu começo a perder fé em Deus. Tá tudo tão ruim, as coisas não dão certo, né? É tanta confusão, tanta briga, tanta guerra, tanta coisa, tanta violência. Eu começo a perder o quê? A minha fé. Eu começo a me afastar, né? A me afastar das coisas. Eu não vou fazer esse curso não vou fazer esse concurso não, porque é roubado, é fajuto, alguém vai passar a mão, eu não quero nem saber de fazer isso. Mas por que você não faz tal coisa? Não, eu não acredito, não, aquilo não tem nada para dar certo, eu não nasci para isso, eu não tenho experiência para isso, não adianta eu estudar, eu sou sempre rejeitado. Esses sentimentos, eles vão mexer com a nossa fé humana. Eu vou perder a crença, né, a esperança de que as coisas vão acontecer, de que as coisas podem acontecer. Eu começo a olhar para mim não mais como algo possível, como alguém possível, mas como algo desnecessário. Não tem hora que a gente sente assim meio que desnecessário na vida? É um instinto. O Freud coloca, né, como a gente tem vários, na psicanálise chama-se pulsão ou instinto, né? A gente tem a pulsão da vida e a pulsão da autodestruição. A gente tem a pulsão da morte. Quando a gente começa a achar que não vai dar nada certo, que tudo não tem sentido, a gente começa a ter essa pulsão de destruição. E a vida nossa vai colocando essas situações aí que vão mexendo com os nossos instintos, com a nossa vontade, com a nossa crença. A fé é algo que, mesmo com tudo isso de improvável, com todas as coisas difíceis, as mazelas, as coisas complicadas, você tem algo material, não, eu vou ganhar um dinheiro, a coisa vai acontecer, ou olha, Deus vai interferir aqui, vai ter uma intercessão divina, aquela pessoa vai melhorar. Aí você vai entrar na raciocinada. Se eu melhorar financeiramente, vai resolver alguma coisa de verdade? Será que o meu problema está na questão financeira ou está nesse problema de fato? Aí eu começo a raciocinar, a pensar. E percebo que o meu grande problema, que aquelas coisas que estão acontecendo em mim, estão mostrando o que para mim? Que o meu comportamento, minha atitude, não são as melhores. Então, muitas vezes as dificuldades, os problemas são para quê? Para que a gente acorde, perceba o equívoco, corrija a rota de uma outra maneira. Se eu deixar tudo na mão de Deus, as coisas vão mudar? Não, Deus resolve, Deus proverá, Deus cuida, mas a minha parte, faça a tua parte, né? Eu tenho que fazer a minha parte, eu estou fazendo a minha parte, eu só esperando. Como eu não faço a minha parte, eu tenho uma fé inabalável em Deus, mas eu não faço a minha parte. Eu não me esforço, eu não estudo, eu não participo de uma atividade espiritual, eu não procuro, eu não mudo, eu continuo com os mesmos defeitos, com as mesmas crenças. Vai acontecer alguma coisa? Não. Quando eu começo a usar racionalidade, o que eu estou fazendo para melhorar? Qual é o meu esforço?
né? Para que Deus me ajude de verdade, para que as coisas aconteçam de verdade. Aonde está essa minha atitude, esse meu discernimento de mudar comportamento e atitude, né? O meu comportamento, a minha relação com as pessoas? A fé raciocinada que o Espiritismo prega é justamente isso, é de você parar, observar e ver o que está acontecendo na tua vida, no seu dia a dia, e ver se realmente esse é o caminho. Você começa a ver as situações difíceis e complicadas não mais como uma punição, não mais como algo ruim, mas como um caminho novo. O tema de ontem da palestra lá foi musical foi o orgulho, o trono do ego. Né? Orgulho e ego. O que é o ego? A gente tem muito isso hoje, né? A gente acha que o mundo gira em nossa volta. Nós somos o centro do universo. Tudo tem que girar e acontecer ao meu favor. Se não tiver ao meu favor, a forma com que eu peço, com que eu vivo, não está certo. Quer ver uma coisa que é a questão também do orgulho, que tem a ver muito com o ego, e muitas vezes a dor e o sofrimento trazem muito isso. A gente fala assim, eu não quero atrapalhar os outros, eu não quero perturbar ninguém. Aí a gente começa a fazer tudo o quê? Sozinho. Mas doido para que alguém venha e nos ajude, não tem isso também? Só que a gente não pede, né? Isso é orgulho, isso é o arrogo, isso é arrogância. A gente não pede. A gente sofre, a gente perde oportunidades porque a gente tem vergonha, o que o outro vai dizer, eu não vou mostrar que eu não sou tão forte quanto eu imaginava, então a gente não pede ajuda. A gente não pede auxílio. O que acontece com a gente? A gente vai se distanciando do outro, inclusive de Deus. Eu não vou pedir não, porque Deus sabe que eu preciso, então não preciso pedir para Ele. Deus sabe. Mas dentro da visão espírita, Deus não é um ser. É a causa primeira de todas as coisas. Ele é causa, ele é algo que a gente não sabe explicar. Mas não é um homem sentado num trono esperando lá que alguém vá pedir alguma coisa para ele. Mas se eu parar e para refletir, quando eu vim para cá, qual foi o meu planejamento reencarnatório? O que eu me predispus a fazer? Qual o caminho que eu falei que eu iria seguir? O que foi combinado? Aí eu vou entrar em contato com quem? Meu anjo da guarda, os meus mentores, e falar, e aí, o que foi que eu planejei lá mesmo? O que aconteceu? Aonde é que eu me desviei? Aonde é que eu errei? O que eu estou fazendo? Eu começo a pedir o que para eles? Uma orientação. Humildemente falar, me perdi aqui na história. Não sei para que caminho eu estou indo. E aí, como é que eu faço? Eu preciso aprender o quê? A perguntar para o outro qual é o caminho a seguir. Eu particularmente, nos últimos dias, eu tive assim algumas lições nesse assunto. Eu sempre passo na psicóloga, faz tempo que eu faço terapia, e ela sempre falou que eu era muito orgulhoso, muito arrogante. Eu sempre, não, isso não. Isso não. E aí nos últimos dias eu tive um problema, tô tendo um problema sério no joelho e no ciático. E eu mudei do local de serviço, né, para um outro local que tem uma escada lá horrível, e a escada piorou a minha situação. Aí a pessoa chegou para mim assim, olha, deixa que eu levo a tua marmita lá, eu esquento para você. Não precisa não. Eu vou subir aquela escada lá que eu não estou conseguindo subir. Não, deixa que eu levo. Aí depois da terceira vez eu falei, não, pode levar. Né? Aí foi lá. Eu vou comprar uma marmita elétrica. Para não pedir para alguém levar minha marmita para... Né? Eu achei que eu não quero perturbar o outro. Né? Não quero, que o cara não tem que fazer a sua parte. Eu achei que estava tendo uma atitude nobre. Ela olha para mim e fala, mas isso é orgulho. Eu falei, por quê? Em vez de você pedir, você arrumou um negócio lá para mostrar que você não depende dos outros. Então a gente pensa que está agindo de uma maneira e não está.
E isso mexe com a nossa fé, porque você deixa de pedir ajuda. Aí, às vezes, o que a vida faz com você? Ela te cria situações dolorosas, difíceis, para quê? Para que você acorde. Aí que entra a fé raciocinada. Caramba, o que está acontecendo comigo aqui me fez ver o quê? Que realmente sou muito arrogante, sou muito orgulhoso, não peço ajuda. Então, tipo assim, você sofre calado. A gente acha que isso é bonito, que isso é legal, mas vai mexer com a tua fé. Por quê? Você começa a ficar com raiva dos outros, porque ninguém... Eu não quero pedir, eu quero que você se ofereça, né, para me dar ajuda, para eu falar para você, não, eu não preciso. Isso vai mexer com a fé. É a mesma coisa que a gente faz com Deus. Eu quero que Deus saiba o que eu tenho e Ele venha e interceda por mim sem eu ter que pedir para Ele. Então muitas coisas na nossa vida vão acontecendo dessa maneira. Quando eu me foco só na minha fé material, aí eu desencarno. Quando chego lá em cima, eu falo, não, eu fiz tudo legal lá, né? Eu fiquei rico, eu consegui tal coisa, eu ensinei as pessoas, eu dava grandes palestras, eu fazia isso, fazia aquilo outro, tal. Aí chega lá, achando que está abafando, aí o mentor olha para você e fala, olha, tudo que você fez na Terra materialmente já foi recompensado, você ganhou títulos, você teve aplausos, você teve dinheiro, você teve reconhecimento, o material está lá, você fez, mas a parte espiritual, o que você fez? Caridade, bondade, honestidade, né? Auxílio ao próximo, sem esperar retorno, de uma maneira natural. Você fez? Não, então aqui você não vai ter nenhuma recompensa, porque você não fez essa parte. Aí eu venho para cá, né? Estou aqui, aí eu estou todos os dias no centro, fazendo palestra, varrendo o chão, ajudando, oferecendo alimentos para as pessoas e tudo isso, mas não estou estudando, não estou dando uma boa qualidade de vida para a minha família, não estou dando uma boa qualidade de convivência com o meu companheiro, com a minha companheira, com o meu parceiro, com a minha parceira, não estou sendo legal com as pessoas, não estou esforçando para ter uma vida material boa, tenho oportunidade de bons empregos e não quero, porque eu não quero largar o centro, porque eu acho, né? O centro, estou trabalhando para Deus. Ele vai chegar, tá bom, você fez, ajudou, tem o seu mérito. Mas olha os teus filhos, olha a tua família, olha a tua volta, o que você fez com eles? Então aquela fé, aquele comportamento espiritual, te ajudou em quê? Agora, quando eu alio os dois, essas duas fés, né, vou me esforçar para ter uma melhor qualidade de vida, para ajudar minha família, ajudar as pessoas que convivem comigo, me ajudar, né, me tornar um ser humano melhor, fazer algo melhor por mim. E ao mesmo tempo, eu tiro o meu tempo para ir numa atividade espiritual, religiosa, de caridade. Estou auxiliando um lado, auxiliando do outro. Paro de fazer alguma coisa aqui, mas vou lá. Não deixo de acolher os meus filhos, a minha esposa, o meu marido, as pessoas que estão próximas. Eu estou, trabalhando os dois lados, o material e o espiritual. Quando eu chego lá, tem um equilíbrio. Legal, você fez. Você não resolveu 100% das coisas, mas deu uma bela arrancada aí. Por quê? Porque você fez essa parte material e fez a parte espiritual. Olha como seu filho melhorou bastante. Olha, ele era para ser um drogado. Do jeito que você acolheu, do jeito que você ajudou, você desviou ele desse caminho ruim. Hoje ele é uma pessoa honesta, correta, formou família e tudo isso. Bacana. Mas ao mesmo tempo você tira o seu horário, né, um tempo do seu tempo de auxílio, de ajuda, para ir numa atividade religiosa, para participar de uma campanha, para fazer uma doação, para te fazer algo legal. Você usou o quê? A racionalidade, o equilíbrio. Então a fé raciocinada é equilíbrio entre o material e o espiritual. Nada em excesso e nada em falta. Faltou? Está errado. Sobrou demais? Está errado, porque a gente não leva o excesso. E na falta, deixa coisas que precisariam ser feitas não foram. Então eu preciso encontrar esse equilíbrio. Se a gente pegar
a história do Cristo, a história que a gente tem do Cristo, você vai ver que em determinado período, quando criança ali, quando ele vai no templo, que ele ensina ali no templo, ele está fazendo a parte que espiritual dele, de ensinar. Mas ao mesmo tempo, ele está ajudando José, no trabalho de José como carpinteiro, fazendo toda a parte disso. Aí ele some. Quando ele volta, ele vai fazer o sermão da montanha, ele vai acolher as crianças, ele vai ter o trabalho de milagre, ele vai ter as festas que ele participa, né? Se a gente vê na Bíblia que Jesus participava de festas, tomava seu vinho, participava com as pessoas, participava de encontros, participava de jantares, a parte social. Muita gente acha porque por ser espiritualizado e tudo isso, a gente tem que se afastar do dia a dia da relação com as pessoas. Aí quando, mesmo assim, você vê que ele é tentado, ele tem dificuldades, né? A questão dai de César o que é de César, foi um jogo ali, né? Para tentar pegar ele desavisado. Foi quem é que manda mais, Deus ou César? Dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Porque ele fala, na moeda, qual o rosto que tem? É o rosto de César. Então dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então ele mostra esse equilíbrio na fé, mas em um determinado momento ele perde a fé. Pai, por que me abandonaste? Isso dura um trecho, um pequeno espaço. Aí daqui a pouco ele entende que a dor e o sofrimento dele tem um papel muito importante na missão dele, e ele volta, né, racionalmente. Ele não confia em Deus só por confiar, mas ele tem essa noção do que ele está fazendo aqui. Quando a gente tem noção do que ele está fazendo na terra, do porquê que ele está fazendo na terra, a gente sofre menos. Só que a gente vem aqui e perde essa noção. Todas essas dificuldades que a gente está vivenciando hoje, se você olhar, né, e são dificuldades assim milenares, que mexem com o quê? Com a nossa crença de ética, de moral, de segurança, de bem-estar. Eu falei agora há pouco para Marili que a gente está na época assim de Jesus e Barrabás, né? Só que está todo mundo dos dois lados, né, querendo libertar Barrabás. A gente continua repetindo o mesmo erro. Por quê? Porque a gente não se ouve, a gente não raciocina, a gente não para pensar. Quando eu deixo o meu desejo, minha vontade falar, a minha razão não entende. Quando é que a minha razão ela começa a funcionar? Quando alguém fala assim para mim, tá vendo? Ó, isso daqui é gostoso, é bonito, mas faz mal. Ó, esse aqui é feio, não é bonito, mas faz bem. Aí você vai pelo quê? Vai pelo teu desejo, né? Pela aparência, pelo aquilo, né, que te seduz mais. Agora, se você usar a razão, o que você vai fazer? Oh, peraí, aquilo faz bem, mas precisa ser feito daquele jeito? Não dá para dar uma melhorada aí? Não dá para dar uma... Não tem alguma coisa melhor? Lembra do cachorro? Cachorro sarnento, tira ele daqui. Aí Jesus olha, não, que dentes bonitos que ele tem. Será que naquela coisa não tem algo interessante ali? Ela faz bem. Se ela faz bem, então por que não olhar o que faz bem? Agora o outro é bonito, é tudo, mas faz mal. Porque me agrada, faz o que eu quero, né? Fala aquilo que eu quero ouvir, mas faz bem para a gente? Então a fé tem muito isso também. Ela não é ligada àquilo que te faz bem, aquilo que te agrada. Muitas vezes a fé ela vai aparecer através de situações que vão te deixar meio assim, meio desconfiado. Pô, mas será que é isso mesmo? E é o que está acontecendo hoje no mundo, né? Racionalmente a gente consegue entender os motivos, mas se deixar os nossos desejos, as nossas emoções falarem, a gente vai continuar brigando com Deus e todo mundo. Eu sou para a guerra se você der metade do teu país para mim. É racional isso? Você xinga, me xinga. Aí quer que eu faça tudo que você quer para você? Te trate bem? É assim? Né? Será que não tem uma razão? Olha, é o seguinte, porque esse espaço é meu.
Por que você quer esse espaço? Ah, porque eu quero. Porque eu desejo, porque eu acho que é meu. E as outras pessoas que estão aqui, pouco me importa. Então, quando a gente começa a achar que o outro tem que sofrer, seja com razão ou sem razão, por algo que vai me satisfazer, como é que eu posso ter uma fé raciocinada? Como é que eu posso ter um comportamento que vale a pena ser vivido? Então, eu tenho que passar a analisar como eu ajo hoje, como eu penso, qual é a minha atitude, qual é o meu comportamento, qual é a minha postura perante a vida. Se eu não fizer isso, a gente vai continuar vivendo essa fé falha, fraca, né? Quase que desnecessária, porque a gente não acredita, não trabalha para que ela funcione de verdade. Então eu preciso mudar meu comportamento, minha atitude, minha postura. E a fé faz a gente mudar. A fé raciocinada faz mudar. E eu começo a olhar as coisas de uma outra maneira, as atitudes de uma outra maneira. Isso vai fazer com que eu tenha um comportamento melhor. A gente hoje quer muita ilusão, né? A gente quer muita encenação, muito palco. A gente quer ser iludido, parece que a gente faz questão de ser iludido, de fazer as coisas de uma maneira que não vai ser legal para a gente. A gente não valoriza, a gente não luta pelo que tem, a gente não procura encontrar naquilo que tem as qualidades. Na primeira situação a gente já quer abrir mão de tudo, desistir. Como é que uma fé sobrevive quando você não tem essa força interna de superar a adversidade, as dificuldades, os problemas? E enquanto a gente não aprender isso, a gente vai continuar sofrendo, passando privações, necessidades. E a gente vai ser sempre trabalhado, cobrado, vamos dizer assim, né? Sofrendo naquilo que a gente tem mais falhas. Se eu mudar meu comportamento, minha atitude, minha postura, aquilo muda. Aí a gente precisa ouvir aquela série de frases. Pai, o que queres que eu te faça? O que queres que eu faça? É confiar em Deus. O que você quer que eu faça? Me fala que eu faço. É não ficar ali parado, né? Não, eu só vou fazer se for assim. Só vou fazer se for do meu jeito. Se for do meu jeito, não for do meu jeito, eu não quero. Aí fica difícil. É preciso entender a fé de uma outra maneira, né? Fé não é algo que a gente compra, que a gente negocia, que a gente barganha. Se me der isso daqui, eu vou andar de joelhos até Aparecida. Isso é barganha. Estou barganhando com Deus. Se me der, eu vou causar uma dor, um sofrimento no meu corpo. Cara, se você tem essa força interna de andar ajoelhado, caminhar até um lugar longe daquele, para que uma coisa seja resolvida, por que você não resolve? Porque força você tem, você não iria caminhar 300, 400 quilômetros a pé até um local se você não tivesse uma força interna. Então por que você não resolve? Aí entra a racionalidade. Se eu consigo ir até lá, por que eu não consigo resolver aqui? Por que eu tenho que fazer tudo isso para que outro resolva o meu problema? Se eu sou capaz de fazer isso, por que eu não faço? Aí eu começo a mudar. Peraí, tem como resolver. Eu tenho força para isso. Eu tenho conhecimento, eu tenho atitude, eu tenho tudo para isso. Então por que eu não resolvo? Então a gente mostra aí a nossa fragilidade na nossa fé. E achar que Deus vai me ajudar porque eu provoquei martírio no meu corpo? Que tipo de Deus é esse? Eu tenho que provocar dor, eu tenho que provocar perda para poder ele chegar? Isso não é Deus, né? Mas se eu chegar para ele e falar, eu não sei resolver esse problema, como é que eu posso? Me ensina, me ajuda. Aí de repente vem uma coisa mais absurda do mundo, você fala assim, não, isso não... Peraí, se eu pedir e apareceu isso, por que não fazer? Mas é tão esquisito, não tem sentido nenhum. Por que não fazer? Tanta coisa não tem sentido, eu não faço, por que não vou fazer isso? Aí vem o quê? Eu estou confiando, né? Eu estou vendo que mesmo que aquilo seja aparentemente improvável, eu me entrego, né, à vontade de Deus e sigo em frente. E de repente as coisas começam a acontecer na minha vida. Não do jeito que eu quero, mas do jeito que eu preciso.
Então as dores, os sofrimentos, as perdas, as angústias que a gente sofre são, na verdade, a forma da gente acordar para a nossa existência. Uma vida muito calma, muito tranquila, preenchida de tudo que você necessita, por incrível que pareça, é uma vida vazia, desnecessária. Você é frágil. Porque se aparecer qualquer... Sabe aquele quando você compra um cristal, ele é muito bonito, né? Um belo copo de cristal, ele não é bonito, mas ele é extremamente frágil. Ele é caro, é bem feito, né? Causa uma impressão agradável, mas se você bater um pouquinho mais forte, ele encostar em um pouquinho mais forte, ele se desmancha. Aquela coisa tão bonita, tão cara, tão elegante, vira caco. Aí você pega um copo americano, né, que não é tão caro, não é tão perfeito, não é tão elegante como um copo de cristal, mas para quebrar ele é um pouquinho mais difícil, né? E ele serve para colocar água, tanto um quanto o outro. Só que um outro é mais, entre aspas, bruto, mas ele tem o valor dele, né? Então nós ainda somos seres brutos ainda. Nós estamos muito longe aí de a gente se tornar seres de fato mais evoluídos. Só que para isso a gente tem que passar igual o diamante. Você sabe como é que o diamante é feito ou não? Ele surge na natureza? Sabe ou não? Existe o carvão mineral, né? Não é o carvão da madeira, não. É o carvão mineral que existe. Ele sofre uma pressão da terra muito forte, extremamente alta, tão alta, que ele vira diamante. Ele é um pedaço de carvão mineral que, com a pressão, as dificuldades, problemas, ele acaba virando um diamante. Aonde ele vai ganhar o valor dele? Você encontrou um diamante, ele tem um valor, mas para ele ficar caro, eu tenho que lapidar. O que é lapidar? Tirar as imperfeições dele. Então o lapidador vai tirar, vai lapidar, ele vai tirar as imperfeições. Aí ele vai ficar perfeito, né? Ele vai ficar lindo, maravilhoso, tudo, mas ele surge através dessa pressão. Só que depois de lapidado, você tem que tomar muito cuidado com ele. Ele corta vidro, corta um monte de coisa, mas se você bater no lado errado, o que vai acontecer com ele? Ele se quebra. Então significa que por mais pressão que a gente sofra, por mais lapidação que a gente tenha, se a gente não tiver cuidado com a nossa essência, se a gente não fizer as coisas direito, lembra do Cristo no deserto, da tentação, com 40 dias e 40 noites, se ele não tivesse resistência, ele teria sucumbido ali. E é o que acontece com a gente. Muita gente sofre pressão, dificuldade, tudo, e com o tempo a gente melhora, fica um diamante lapidado. Só que aí a gente acha que está perfeito. Aí um dia a gente vai cair na mão de quem não sabe lidar com o diamante. Aí ele se quebra. Então a gente nunca para de aprender, a gente nunca para de se aperfeiçoar. E para aprender e para se aperfeiçoar, a gente tem que passar por quê? Por dificuldades, por problemas. Quem é pai e mãe sabe disso, né? Por que você está fazendo isso? Porque sou teu pai. Mas só porque eu sou teu pai? Não. Porque eu já vivenciei, já aprendi e eu sei as consequências dessas ações. Não é de ouvir falar. Eu ouvi falar que não é bom. Eu vivenciei, eu presenciei, eu fui testemunha desses fatos. Então eu sei o que vai acontecer. Se você tiver inteligência, capacidade, você vai fugir disso. Só que lá no passado você já caiu isso várias vezes. Então, o que faz a gente superar as dificuldades é o aprendizado que as vidas sucessivas vão dando para a gente. Até que hora, Meire? Já passou assim? Pode encerrar? Sim, né? Então, é isso que eu queria passar para vocês hoje, né? Que a gente precisa, apesar das dificuldades, dos problemas, tirar um tempinho para a gente olhar, para se cuidar, para entender o que está faltando, para conversar com a gente mesmo, ver o caminho, ver as rotas que a gente está seguindo, mudar se for necessário, né? Melhorar em tudo e não perder a fé, nem a humana, nem a espiritual, mas harmonizar com a fé raciocinada.
Vamos pensar um pouquinho nisso.